Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Li 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 11, para nossa meditação nesta palavra, que tem como título O Fundamento Eterno. Amados irmãos e irmãs, meditando neste texto e contexto, vemos que o apóstolo Paulo, como cooperador de Deus e apóstolo, se prontificou também como arquiteto de Deus na construção da igreja, que segundo ele, pela a graça que lhe foi dada, está na construção de um edifício. Este edifício que ele fala é a igreja do Senhor Jesus, nosso Salvador, que é um fundamento que já está posto em toda a Bíblia. É a única coisa que encontramos como fundamento da fé, da salvação, da verdadeira religião, é Jesus. E que outros podem também construir sobre ele. Mas ele adverte que cada um tem que ver como está edificando. Então vejamos, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, ou prata, ou pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está escrito. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, segundo ele. Todavia, como que pelo fogo, mas não é aqui o fogo de purgatório que foi inventado pelo catolicismo. O fogo aqui soa como sofrimento, como muitas lutas, muitas tribulações. Aqui o homem de Deus não está falando de queimar pecado, como os inventores do purgatório, né? Mas prova as obras. O fogo é para provar as obras. Agora, irmãos, perguntem-me a mim, onde estou querendo chegar? Queridos irmãos e irmãs, espero que os amigos católicos não se aborreçam com o conteúdo desta palavra. Porque falamos a verdade, e somente a verdade. É só verificar, minha gente, está na Bíblia. E digo com todas as letras, que por trás desses versículos tem muita história e invenções fantásticas. Aleluia. Desprovida da verdade. E uma das invenções mais notáveis foi a de um papa chamado Gregório o Grande, no 5º século da era cristã, que criou este lugar imaginário para castigar e queimar os pecados, para darem salvação dos pecadores e livrá-los do inferno. Aleluia! E se destacou com muita força no século XII, no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. Mas com o avanço do Evangelho aqui no Brasil e no mundo, em nossos dias, esta doutrina está praticamente falida. Mas, infelizmente, ainda tem muitos católicos que acreditam nessa invenção, como se fosse uma verdade. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, que os religiosos desprezam, mas nós os crentes não a desprezamos. Não e não. Por quê?
Porque Jesus é o fundamento da igreja e da nossa fé, que nos leva à salvação, está na Bíblia. E digo mais, se o purgatório fosse real, não precisaríamos dele para queimar nossos pecados. E com certeza não passaríamos por este fogo. E sabe por quê, irmãos? Porque os nossos pecados já foram apagados pelo sangue de Jesus, sem dor, aleluia, sem doer nadinha em nós, pois está escrito, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sem trauma e sem nenhum tipo de castigo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E se alguém está ouvindo esta nossa meditação, aconselho-te, amigo, aceita Jesus como seu Salvador e venha usufruir das benesses de Deus, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna e ser salvo para sempre e viver com ele na eternidade. Quem não quer uma bênção tão grande como essa? Rejeitar isso é perder a tua alma. Aleluia, que é tão preciosa para Deus e para ti, porque isto te levará à eternidade sem trauma, sem sofrimento, para viver uma eterna felicidade que você nunca teve neste planeta e jamais terá por aqui, não e não, mas as nossas bênçãos, a nossa felicidade, a nossa alegria total de viver é com Jesus na glória. E é isso que todo crente espera ter. Aleluia. Mas não é por nenhum tipo de invenção ou religião, mas pelo poder de Deus que desprezou o seu Filho na cruz para derramar o seu sangue, para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém e amém.